Durante o terceiro ano do reinado de Joaquim sobre Judá, quando muitos ainda acreditavam que as muralhas de Jerusalém permaneceriam invioláveis por causa da história sagrada da cidade e das promessas que seus habitantes repetiam de geração em geração, os exércitos do poderoso Nabucodonosor surgiram no horizonte como uma maré inevitável, avançando sob estandartes estrangeiros, enquanto o som dos carros de guerra, o peso das armas e o rigor disciplinado dos soldados babilônicos anunciavam o fim de uma era. E embora alguns sacerdotes continuassem oferecendo incenso no templo e muitos cidadãos tentassem preservar uma aparência de normalidade em meio ao medo crescente, o cerco apertou-se gradualmente até que Jerusalém, enfraquecida e isolada, caiu diante da força do império que naquele tempo dominava grande parte do mundo conhecido. A derrota não significou apenas a perda de autonomia política ou a submissão a um novo soberano, pois os vencedores entraram na cidade levando consigo objetos consagrados do templo do Deus de Israel, utensílios diante dos quais incontáveis gerações haviam orado com reverência e esperança, transportando-os para a terra de Sinar como símbolos visíveis da supremacia babilônica, enquanto famílias inteiras observavam em silêncio a retirada dos tesouros sagrados e tentavam compreender como os acontecimentos terríveis que testemunhavam poderiam coexistir com a fé que haviam herdado de seus antepassados, uma fé que agora seria colocada à prova não nas celebrações da prosperidade, mas nos caminhos amargos do exílio e da perda. Entre aqueles que seriam arrancados de sua terra estavam jovens pertencentes à linhagem real e às famílias nobres de Judá, escolhidos não por compaixão, mas por sua utilidade aos interesses do conquistador. Pois Nabucodonosor compreendia que o domínio sobre povos derrotados exigia mais do que força militar, e dependia também da capacidade de absorver talentos, moldar consciências e transformar possíveis líderes de resistência em servidores leais da coroa babilônica. Razão pela qual ordenou que fossem separados rapazes saudáveis, instruídos e dotados de inteligência incomum, capazes de aprender rapidamente os costumes de uma civilização diferente daquela em que haviam nascido e crescido. Entre esses jovens encontravam-se Daniel, Hananias, Misael e Azarias, cujos nomes carregavam lembranças do Deus de seus pais e das tradições que haviam definido sua identidade desde a infância. E embora não pudessem prever as provações que os aguardavam além das fronteiras de Judá, cada passo dado para longe de Jerusalém tornava mais evidente que a jornada não seria apenas geográfica, mas profundamente espiritual, exigindo deles decisões silenciosas que moldariam não apenas o próprio destino, mas também a memória coletiva de um povo disperso. Pois em meio à poeira das estradas e ao peso da incerteza, começava uma história em que fidelidade e poder se confrontariam repetidamente sob os olhos atentos da história. Atravessando desertos, rios e cidades desconhecidas, os exilados finalmente avistaram Babilônia, elevando-se majestosa diante deles, com suas muralhas imensas, templos grandiosos e jardins celebrados por viajantes vindos de terras distantes, e para jovens que haviam deixado para trás uma cidade ferida pela guerra. Aquela demonstração impressionante de riqueza e organização revelava a dimensão do império ao qual agora pertenciam involuntariamente, despertando sentimentos contraditórios de temor, admiração e saudade, enquanto cada detalhe daquela nova realidade reforçava a consciência dolorosa de que a vida anterior havia ficado para trás, juntamente com os caminhos familiares, as vozes conhecidas e os lugares onde aprenderam a chamar Deus pelo nome de seus antepassados.
Mesmo cercados pela imponência da cultura babilônica e pela autoridade aparentemente incontestável de Nabucodonosor, Daniel e seus companheiros carregavam dentro de si recordações que os conquistadores não podiam confiscar, lembranças das histórias transmitidas ao redor das mesas familiares, dos salmos entoados nas festividades religiosas e das promessas registradas nas antigas escrituras. Elementos invisíveis que continuavam vivos apesar da distância e que gradualmente se transformariam em fonte de resistência interior. Pois, embora o exílio pudesse alterar vestimentas, idiomas e circunstâncias externas, permanecia aberta a questão decisiva que definiria suas futuras escolhas. Até que ponto um homem poderia adaptar-se a um novo mundo sem perder aquilo que sustentava sua própria alma? Assim começava a trajetória de Daniel em terras estrangeiras, não como a ascensão imediata de um herói celebrado pelos homens, mas como a caminhada incerta de um jovem exilado que havia testemunhado a ruína de sua cidade, a humilhação de seu povo e a aparente vitória dos deuses dos conquistadores, sendo conduzido para um futuro que permanecia oculto e que exigiria coragem antes mesmo de oferecer recompensas, pois os dias seguintes trariam desafios ainda mais sutis do que as armas da guerra, e seria precisamente nos salões refinados da Babilônia, longe das muralhas destruídas de Jerusalém, que sua fidelidade começaria a ser examinada de maneiras que nenhum dos que iniciaram aquela jornada poderia antecipar. Ao serem introduzidos na complexa estrutura da corte babilônica, Daniel, Ananias, Misael e Azarias perceberam que o verdadeiro objetivo de seus conquistadores não consistia apenas em utilizar suas habilidades intelectuais para fortalecer a administração do império, mas também em remodelar lentamente suas identidades por meio de um processo cuidadoso de assimilação cultural, no qual a língua dos caldeus deveria substituir a sonoridade familiar do hebraico. Os conhecimentos religiosos da Babilônia seriam apresentados como expressão superior de sabedoria, e até mesmo os ritmos cotidianos da vida deveriam afastá-los das tradições recebidas em Jerusalém, transformando os jovens descendentes de Judá em servidores perfeitamente integrados ao sistema que os havia subjugado. Os dias passaram a obedecer a uma disciplina rigorosa, estabelecida pelos oficiais responsáveis pelo treinamento dos novos integrantes da administração real, e os jovens selecionados dedicavam longas horas ao estudo da escrita, da astronomia, das práticas diplomáticas e das tradições intelectuais que tornavam Babilônia uma referência entre as grandes civilizações de seu tempo, enquanto instrutores exigentes avaliavam constantemente sua capacidade de adaptação e aprendizagem, criando um ambiente em que excelência acadêmica e lealdade política caminhavam lado a lado, de modo que o sucesso naquele contexto dependia não apenas da inteligência natural dos estudantes, mas também da disposição em aceitar os valores e prioridades definidos pela autoridade do rei. Foi durante esse período que os 4 jovens receberam novos nomes. Uma mudança que poderia parecer apenas administrativa aos olhos dos estrangeiros, mas que carregava profundo significado para aqueles que conheciam o peso espiritual dos nomes hebraicos. Pois Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Hananias tornou-se Sadraque, Misael recebeu o nome de Mesaque, e Azarias passou a ser conhecido como Abednego, numa tentativa evidente de enfraquecer os vínculos que os conectavam ao Deus de Israel e vinculá-los simbolicamente às divindades reverenciadas pelos babilônios, como se a alteração das palavras pelas quais eram identificados pudesse gradualmente transformar também as convicções que haviam orientado suas vidas desde a infância. Entre todas as exigências impostas pelo novo ambiente, nenhuma parecia mais simples ou inofensiva
do que a determinação de que os jovens consumissem diariamente a mesma comida e o mesmo vinho servidos à mesa do rei. Uma concessão que muitos interpretariam como privilégio raro em comparação às dificuldades enfrentadas por outros exilados espalhados pelo império. Porém, Daniel reconheceu naquela rotina aparentemente banal uma questão de fidelidade relacionada às leis e princípios que haviam moldado sua consciência. Compreendendo que pequenas concessões repetidas ao longo do tempo poderiam corroer silenciosamente aquilo que permanecia vivo dentro dele, razão pela qual tomou a decisão firme de não se contaminar com as porções reais. Sem rebeldia pública nem demonstrações impulsivas de resistência, Daniel aproximou-se do chefe dos oficiais com respeito e prudência para apresentar seu pedido, encontrando inicialmente hesitação naquele homem, que compreendia os riscos envolvidos em contrariar as ordens do soberano, pois, caso os jovens judeus demonstrassem sinais de fraqueza física em comparação aos demais estudantes, a responsabilidade recairia diretamente sobre quem supervisionava o treinamento, trazendo consequências severas para sua própria posição e talvez até mesmo ameaçando sua vida. Circunstância que revelava como decisões aparentemente pessoais eram influenciadas pelas estruturas rígidas e pelos temores presentes dentro da própria máquina administrativa do império. Diante dessa dificuldade, Daniel propôs uma solução prática ao encarregado imediato, responsável por ele e seus 3 companheiros, sugerindo que fossem submetidos a um período experimental de 10 dias, durante o qual receberiam apenas vegetais para a alimentação e água para beber, após o qual sua aparência e condição física poderiam ser comparadas às dos demais jovens que continuavam consumindo as provisões da mesa real. Uma proposta equilibrada que demonstrava não apenas convicção espiritual, mas também sensatez e respeito pela autoridade estabelecida, evitando conflitos desnecessários enquanto preservava a fidelidade às crenças que considerava inegociáveis. Ao término dos 10 dias estabelecidos para o teste, os resultados surpreenderam aqueles que haviam observado a experiência com desconfiança, pois Daniel e seus amigos apresentavam um aspecto mais saudável e vigoroso do que os outros participantes do treinamento, levando o responsável pela supervisão a permitir que continuassem seguindo sua dieta diferenciada sem maiores objeções, enquanto os 4 jovens prosseguiam nos estudos exigidos pela corte, demonstrando notável capacidade intelectual, disciplina e equilíbrio emocional, qualidades que gradualmente os destacavam em meio ao grande número de candidatos preparados para futuras responsabilidades administrativas dentro do vasto território governado por Nabucodonosor. A narrativa daqueles primeiros anos em Babilônia revela que os maiores desafios enfrentados pelos exilados nem sempre assumiam a forma dramática das batalhas ou perseguições abertas, surgindo muitas vezes sob a aparência discreta de escolhas cotidianas que pareciam insignificantes aos olhos de observadores externos, mas que possuíam profundo impacto sobre a formação do caráter e sobre a preservação da identidade espiritual daqueles jovens. Pois enquanto aprendiam novas línguas, percorriam corredores desconhecidos e se adaptavam às exigências da vida palaciana, Daniel e seus companheiros descobriam que a verdadeira fidelidade raramente se constrói em momentos extraordinários, sendo antes cultivada através de decisões constantes, tomadas silenciosamente, quando ninguém além de Deus parece perceber sua importância. Algum tempo depois de Daniel e seus companheiros terem conquistado o reconhecimento entre os jovens preparados para servir na corte babilônica, o próprio Nabucodonosor
começou a experimentar noites perturbadoras, marcadas por sonhos tão intensos que, embora não conseguisse recordar claramente o conteúdo das visões que o haviam despertado, permanecia nele uma sensação persistente de inquietação e presságio, como se algo invisível tivesse atravessado os limites da segurança construída por suas vitórias militares e por seu poder aparentemente absoluto, levando o governante do maior império daquele período a confrontar uma angústia para a qual nem exércitos numerosos, nem muralhas monumentais eram capazes de oferecer proteção ou resposta satisfatória. Determinando que o mistério fosse resolvido imediatamente, o rei convocou à sua presença magos, astrólogos, encantadores e sábios pertencentes às diversas tradições intelectuais da Babilônia, homens acostumados a interpretar presságios, examinar sinais celestes e oferecer aconselhamento em questões que transcendiam a administração cotidiana do reino. E após reunir diante de si aqueles que representavam a elite do conhecimento oficial do império, Nabucodonosor revelou que havia sido profundamente perturbado por um sonho cujo significado desejava compreender, exigindo não apenas interpretação, mas também a revelação do próprio conteúdo da visão que lhe escapara da memória. Diante de uma exigência tão incomum, os sábios responderam conforme a prática habitual de sua função, pedindo ao rei que descrevesse o sonho para que então pudessem apresentar a interpretação correspondente. Porém, Nabucodonosor, desconfiado da autenticidade daqueles especialistas e convencido de que respostas genéricas poderiam ser utilizadas para mascarar ignorância sob aparente sabedoria, recusou-se a atender ao pedido e decretou que somente acreditaria em suas capacidades se fossem capazes de revelar tanto o sonho esquecido quanto seu significado, estabelecendo ainda que a incapacidade de fazê-lo resultaria em punição severa, enquanto o sucesso seria recompensado com honra, riqueza e reconhecimento diante de todo o reino. Os sábios insistiram que nenhum homem poderia cumprir semelhante exigência e declararam que apenas os deuses, cuja morada não se encontrava entre os mortais, poderiam desvendar mistério tão extraordinário. Uma resposta que, longe de apaziguar a inquietação do soberano, intensificou ainda mais sua ira, levando-o a concluir que seus conselheiros apenas buscavam ganhar tempo mediante palavras vazias e promessas incapazes de resolver a crise que o atormentava, razão pela qual emitiu um decreto determinando a execução de todos os sábios da Babilônia, ordem cuja abrangência alcançava também Daniel e seus companheiros, apesar de não terem participado daquela audiência inicial diante do trono. Quando Arioque, encarregado de cumprir a sentença, aproximou-se para executar a ordem real, Daniel respondeu com serenidade e discernimento, procurando compreender as razões que haviam conduzido o rei a adotar medida tão extrema, e ao tomar conhecimento dos acontecimentos que precipitaram a condenação coletiva dos sábios do reino, decidiu agir com rapidez, apresentando-se diante de Nabucodonosor para solicitar um período adicional de tempo, durante o qual buscaria a resposta que nenhum outro havia conseguido oferecer, demonstrando uma coragem silenciosa que não se apoiava em certezas humanas, mas numa confiança construída ao longo das experiências anteriores, de fidelidade e dependência diante de Deus. Após deixar a presença do rei, Daniel reuniu Hananias, Misael e Azarias para compartilhar a gravidade da situação e convidá-los à oração, pois compreendiam que sua sobrevivência não dependeria de estratégias políticas ou habilidades intelectuais adquiridas nos centros de ensino da Babilônia, mas da misericórdia daquele a quem haviam permanecido fiéis desde os primeiros dias do exílio, razão pela qual elevaram juntos suas súplicas, pedindo que o mistério lhes fosse revelado e que fossem poupados juntamente com os demais condenados pelo decreto real.
transformando uma noite marcada pela ameaça da morte num momento de profunda busca espiritual. Foi durante aquela noite decisiva que o mistério foi revelado a Daniel por meio de uma visão, enchendo-o de gratidão e levando-o a louvar o Deus dos céus como aquele que possui sabedoria e poder, que estabelece e remove reis segundo seus propósitos e que traz à luz aquilo que permanece oculto aos olhos humanos. Reconhecendo que a resposta recebida não constituía mérito pessoal, nem expressão de superioridade intelectual sobre outros homens, mas manifestação da graça divina concedida para benefício de todos os envolvidos e para que o próprio rei pudesse compreender aquilo que perturbava seu coração. Ao amanhecer, Daniel procurou Arioque e pediu que interrompesse a execução dos sábios, declarando que estava preparado para apresentar-se diante do soberano a fim de revelar tanto o sonho quanto sua interpretação, sendo conduzido novamente à presença de Nabucodonosor, que o recebeu com uma pergunta direta sobre sua capacidade de realizar aquilo que os especialistas do império haviam declarado impossível, ocasião em que Daniel respondeu com humildade que nenhum homem, por mais sábio que fosse, poderia desvendar semelhante segredo, mas que existia um Deus no céu, capaz de revelar mistérios e anunciar acontecimentos que ultrapassavam os limites do entendimento humano, preparando assim o cenário para uma das interpretações proféticas mais marcantes de toda a narrativa de sua vida. Diante do silêncio expectante que dominava a sala do trono e sob os olhares atentos daqueles que poucas horas antes aguardavam a execução decretada pelo rei, Daniel começou a descrever aquilo que Nabucodonosor havia visto durante a noite sem que ninguém lhe tivesse revelado qualquer detalhe do sonho, afirmando que o soberano contemplara uma estátua gigantesca cuja aparência inspirava simultaneamente admiração e temor, erguendo-se com imponência diante dele como a representação condensada da própria história humana, formada por diferentes materiais que variavam em brilho, resistência e valor. Enquanto o rei, ao ouvir a descrição precisa daquilo que acreditava ter desaparecido para sempre de sua memória, reconhecia progressivamente que estava diante de uma revelação cuja origem ultrapassava a capacidade dos sábios que habitualmente frequentavam sua corte. Daniel prosseguiu explicando que a cabeça daquela extraordinária figura era composta de ouro puro, símbolo apropriado para retratar o esplendor, a riqueza e a autoridade que caracterizavam o Império Babilônico, sob o governo de Nabucodonosor, a quem o Deus dos céus havia permitido exercer domínio sobre vastos territórios e incontáveis povos espalhados por diferentes regiões do mundo conhecido, esclarecendo ao monarca que sua posição privilegiada não resultava exclusivamente de suas habilidades militares ou estratégias políticas, mas estava inserida dentro de uma realidade maior, na qual os reinos humanos surgem, florescem e desaparecem segundo propósitos que nem sempre podem ser plenamente compreendidos pelos próprios governantes que ocupam temporariamente os lugares mais elevados da história. A narrativa avançou então para os elementos seguintes da estátua, revelando que após o período representado pela cabeça de ouro, surgiria outro reino, simbolizado pelo peito e pelos braços de prata, inferior em certos aspectos à grandiosidade babilônica, embora destinado a exercer influência significativa sobre extensas populações, sendo posteriormente sucedido por um terceiro domínio representado pelo bronze, que ampliaria ainda mais sua presença sobre a terra, numa sucessão de poderes políticos que demonstrava como nenhuma estrutura construída pelos homens permanece intacta para sempre, pois aquilo que parece inabalável em determinada geração, inevitavelmente cede lugar a novas forças capazes de reorganizar fronteiras, alterar alianças e redefinir
os rumos das civilizações. Daniel descreveu ainda as pernas de ferro da grande imagem, explicando que esse quarto reino distinguir-se-ia dos anteriores pela extraordinária força com que esmagaria toda a oposição encontrada em seu caminho. Tal como o ferro possui capacidade de quebrar e despedaçar materiais menos resistentes, ressaltando, porém, que a própria continuidade dessa estrutura revelava limitações importantes quando a atenção se voltava para os pés e dedos compostos por uma mistura instável de ferro e barro, combinação que indicava simultaneamente vigor e fragilidade, sugerindo a existência de divisões internas e de tentativas frustradas de estabelecer unidade duradoura entre elementos incapazes de fundir-se completamente, circunstância que tornaria evidente a vulnerabilidade oculta mesmo nos sistemas aparentemente mais poderosos. O aspecto mais surpreendente da visão, contudo, não residia na descrição sucessiva dos impérios humanos, mas no aparecimento repentino de uma pedra destacada sem auxílio de mãos humanas, que atingia precisamente os pés da estátua, provocando o colapso de toda a estrutura construída ao longo da narrativa profética, pois ouro, prata, bronze, ferro e barro eram reduzidos a pó e dispersos pelo vento como palha lançada ao ar durante a colheita, sem deixar qualquer vestígio de sua antiga magnificência, enquanto a pedra responsável pela destruição dos reinos terrenos crescia progressivamente, até tornar-se uma montanha que preenchia toda a terra, oferecendo uma imagem radicalmente diferente das dinâmicas habituais do poder político conhecidas pelos homens. Ao interpretar essa parte final do sonho, Daniel declarou que o Deus dos céus estabeleceria um reino distinto de todos os demais, um domínio que não seria transmitido segundo sucessões dinásticas, nem estaria sujeito às limitações impostas pelo tempo, pela corrupção ou pelas disputas características das estruturas humanas, mas permaneceria para sempre, destruindo definitivamente tudo aquilo que se opusesse aos seus propósitos, enfatizando que a pedra não esculpida por mãos humanas simbolizava precisamente a origem transcendente desse reino eterno, cuja consolidação não dependeria da força militar, da diplomacia internacional ou da capacidade administrativa que normalmente sustentavam os impérios celebrados nos registros históricos. À medida que Daniel concluía sua interpretação, tornava-se evidente que a mensagem recebida por Nabucodonosor transcendia os interesses imediatos de seu reinado e oferecia uma perspectiva ampla sobre a natureza transitória da grandeza humana, pois mesmo o monarca mais poderoso de sua época era convidado a reconhecer que sua autoridade encontrava limites estabelecidos por uma soberania superior, diante da qual ouro e barro compartilhavam o mesmo destino de impermanência, revelando que o verdadeiro significado da história não se encontra na duração efêmera das conquistas militares ou na acumulação de riquezas, mas na realização de propósitos que ultrapassam gerações e permanecem firmes quando todos os monumentos erguidos pelo orgulho humano finalmente desaparecem. Profundamente impactado pela precisão com que o sonho lhe fora revelado e pela magnitude da interpretação apresentada, Nabucodonosor levantou-se do lugar onde se encontrava e reconheceu publicamente que o Deus de Daniel era verdadeiramente Senhor sobre os reis e revelador de mistérios ocultos aos homens, ordenando que honras fossem concedidas ao jovem hebreu e elevando-o à posição de destaque entre os administradores e sábios do reino, enquanto Daniel, lembrando-se daqueles que haviam compartilhado consigo os dias difíceis do exílio e as noites de oração silenciosa, intercedeu em favor de seus companheiros para que também fossem incluídos nas responsabilidades do governo, encerrando assim um capítulo no qual a inquietação de um soberano tornou-se ocasião para que a fragilidade dos impérios humanos fosse confrontada pela esperança de um reino
destinado a permanecer quando todos os outros tiverem chegado ao fim. Algum tempo após reconhecer publicamente que o Deus de Daniel era capaz de revelar mistérios ocultos aos homens, Nabucodonosor permitiu que o brilho de seu próprio poder voltasse a dominar seus pensamentos, ordenando a construção de uma colossal estátua de ouro na planície de Dura, na província da Babilônia. Monumento cuja imponência deveria refletir a grandeza do império e consolidar diante de todos os povos submetidos à sua autoridade uma demonstração incontestável de unidade política e devoção obrigatória, fazendo com que governadores, magistrados, conselheiros, comandantes militares e representantes das diversas regiões do reino fossem convocados para testemunhar a cerimônia oficial dedicada à imagem erguida por ordem do soberano. No dia estabelecido para a celebração, homens provenientes de inúmeras nações, idiomas e tradições reuniram-se diante da estrutura dourada que se elevava sobre a paisagem, como símbolo visível da vontade do rei, enquanto músicos aguardavam um sinal para fazer soar trombetas, flautas, harpas, liras e outros instrumentos cuidadosamente escolhidos para conferir solenidade ao momento, até que um arauto proclamou em alta voz que todos os presentes deveriam prostrar-se em adoração assim que a música começasse, acrescentando que qualquer indivíduo que se recusasse a obedecer à ordem seria imediatamente lançado numa fornalha ardente, preparada como instrumento exemplar de punição para aqueles que desafiassem a autoridade estabelecida. Quando os sons dos instrumentos ecoaram pela planície, multidões inteiras dobraram joelhos em obediência ao decreto real. Movidas por convicção sincera, temor das consequências, ou simples desejo de preservar suas posições dentro da complexa estrutura administrativa do império. Porém, em meio à uniformidade aparente daquele ato coletivo, destacavam-se 3 figuras que permaneceram de pé, recusando-se silenciosamente a oferecer adoração à imagem erguida por Nabucodonosor, pois Sadraque, Mesaque e Abednego compreendiam que a fidelidade ao Deus que serviam não poderia ser negociada, nem mesmo diante da ameaça concreta da morte, transformando sua imobilidade discreta numa declaração mais eloquente do que qualquer discurso pronunciado em praça pública. A notícia da desobediência rapidamente chegou aos ouvidos do rei, por intermédio de homens que aproveitaram a ocasião para denunciar aqueles judeus nomeados anteriormente para funções de destaque na administração babilônica, recordando a Nabucodonosor que os 3 se recusavam a servir aos deuses do império e a adorar a estátua de ouro cuja veneração havia sido decretada. Acusação que despertou profunda indignação no soberano e levou à convocação imediata dos supostos infratores para que respondessem pessoalmente diante daquele cuja palavra determinava destinos, recompensas e condenações dentro do vasto território sob seu domínio. Concedendo-lhes uma última oportunidade de evitar a execução, Nabucodonosor perguntou diretamente se estavam dispostos a curvar-se diante da imagem assim que a música fosse novamente executada, advertindo que a recusa resultaria em lançamento imediato na fornalha e desafiando-os ainda ao questionar que Deus seria capaz de livrá-los de suas mãos. Ocasião em que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam com serenidade impressionante que não necessitavam defender-se naquela questão, pois o Deus a quem serviam possuía poder para livrá-los do fogo e da autoridade do próprio rei, acrescentando, contudo, que mesmo se tal livramento não ocorresse, jamais serviriam aos deuses da Babilônia, nem adorariam a imagem levantada por ordem humana. Tomado por ira intensa diante de tamanha firmeza, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual e determinou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem os 3 homens
ainda vestidos com suas roupas oficiais, para lançá-los diretamente nas chamas, sendo a ordem executada com tanta urgência que o calor extremo consumiu os próprios soldados encarregados da tarefa, enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego desapareciam aos olhos da multidão no interior daquele espaço destinado a representar o triunfo absoluto da intimidação sobre a consciência individual. Foi então que o inesperado interrompeu o curso previsível dos acontecimentos. Pois Nabucodonosor levantou-se abruptamente e perguntou aos conselheiros que o acompanhavam se não haviam lançado 3 homens amarrados no fogo, recebendo confirmação imediata de que assim havia ocorrido, apenas para declarar em seguida que enxergava 4 homens caminhando livremente entre as chamas, sem sofrer qualquer dano aparente. Observando ainda que a aparência do quarto ser distinguia-se de tudo aquilo que poderia ser explicado pelos limites ordinários da experiência humana, transformando o local destinado à destruição num cenário de perplexidade coletiva, diante de um acontecimento impossível de ser ignorado. Aproximando-se da entrada da fornalha, o rei chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para que saíssem, dirigindo-se a eles como servos do Deus Altíssimo. E quando os 3 emergiram diante das autoridades reunidas, tornou-se evidente que o fogo não exercera qualquer domínio sobre seus corpos, pois seus cabelos permaneciam intactos, suas vestes não apresentavam sinais de combustão e sequer o cheiro de fumaça podia ser percebido neles, levando Nabucodonosor a reconhecer publicamente que nenhum outro Deus possuía poder semelhante para salvar aqueles que depositavam nele sua confiança, razão pela qual exaltou o Deus dos 3 judeus e promoveu novamente Sadraque, Mesaque e Abednego a posições ainda mais elevadas dentro da província da Babilônia, encerrando um episódio em que a fidelidade silenciosa demonstrou ser mais resistente do que o fogo alimentado pela arrogância dos homens. Depois dos acontecimentos extraordinários que envolveram a fornalha ardente e do reconhecimento público do poder do Deus servido pelos jovens judeus, Nabucodonosor voltou à rotina majestosa de seu governo, acreditando ter consolidado definitivamente sua posição entre os grandes soberanos da história, desfrutando da estabilidade conquistada por meio de campanhas militares bem-sucedidas, da prosperidade econômica que enriquecia a Babilônia e do prestígio que fazia seu nome ser pronunciado com temor e respeito em territórios distantes, até que uma nova experiência perturbadora interrompeu a tranquilidade do palácio, quando um sonho incomum o lançou novamente numa inquietação que nenhuma demonstração de poder humano conseguia dissipar. Em sua visão noturna, o rei contemplou uma árvore extraordinariamente grande posicionada no centro da terra, cuja altura parecia alcançar os céus e cuja imponência permitia que fosse avistada desde as regiões mais afastadas do mundo conhecido, enquanto seus galhos estendiam-se generosamente, oferecendo abrigo às aves do céu e proteção aos animais que repousavam sob sua sombra. Suas folhas permaneciam verdes e abundantes. Seus frutos forneciam alimento em quantidade suficiente para inúmeras criaturas. E toda a cena transmitia a impressão de estabilidade, fertilidade e força inabalável, como se aquela árvore estivesse destinada a permanecer para sempre, sustentando a ordem estabelecida ao seu redor. Entretanto, o curso tranquilo da visão foi abruptamente interrompido pela aparição de um mensageiro celestial que desceu dos céus, pronunciando ordens severas a respeito da árvore majestosa, determinando que fosse derrubada, que seus galhos fossem cortados, suas folhas espalhadas e seus frutos dispersos,
obrigando os animais a fugir e as aves a abandonarem os ninhos que haviam construído entre seus ramos, mas acrescentando que o tronco e as raízes deveriam permanecer presos ao solo por faixas de ferro e bronze, expostos ao orvalho dos campos e destinados a experimentar uma transformação humilhante até que determinado período de tempo se completasse, segundo a decisão anunciada pelos vigilantes celestiais. Incapazes de interpretar satisfatoriamente o significado daquela visão inquietante, os sábios habituais da corte não conseguiram oferecer respostas convincentes ao soberano, razão pela qual Daniel foi novamente convocado à presença real. E embora tivesse adquirido experiência suficiente para compreender a seriedade das mensagens anteriormente recebidas, permaneceu profundamente perturbado ao perceber o conteúdo da revelação relacionada ao destino daquele que governava o império, permanecendo em silêncio durante alguns instantes, até que Nabucodonosor o encorajou a expor livremente a interpretação, sem receio das consequências que suas palavras poderiam provocar. Com evidente pesar, Daniel declarou que desejaria ver semelhante anúncio aplicado aos inimigos do rei, e não ao próprio monarca, explicando que a árvore grandiosa representava o próprio Nabucodonosor, cuja autoridade havia crescido de modo extraordinário, alcançando regiões vastíssimas e proporcionando estabilidade a inúmeros povos submetidos ao domínio babilônico, mas advertindo que a ordem celestial, determinando a derrubada da árvore, anunciava um período de severa humilhação, durante o qual o rei seria afastado do convívio humano, perderia a capacidade racional que sustentava seu governo e passaria a viver entre os animais dos campos, até reconhecer que o Altíssimo exerce soberania sobre os reinos da terra e concede autoridade a quem deseja. Daniel concluiu sua interpretação aconselhando Nabucodonosor a abandonar práticas injustas, afastar-se da arrogância que frequentemente acompanha os poderosos e demonstrar misericórdia para com os necessitados, sugerindo que tal mudança de atitude talvez pudesse prolongar a prosperidade que ainda desfrutava. Porém, os meses transcorreram sem que o impacto inicial da advertência produzisse transformação duradoura no coração do soberano, permitindo que o conforto do cotidiano e a grandiosidade das realizações materiais gradualmente abafassem a memória do sonho e das palavras pronunciadas pelo profeta hebreu. Cerca de um ano após receber a advertência, enquanto caminhava pelos terraços elevados do palácio, contemplando as construções monumentais que simbolizavam o esplendor de Babilônia, Nabucodonosor deixou-se dominar pela exaltação do próprio ego e atribuiu exclusivamente a si mesmo o mérito pela magnificência da cidade que o cercava, celebrando sua força, sua inteligência administrativa e a glória pessoal associada ao império construído sob sua liderança, sem perceber que suas palavras representavam precisamente a manifestação do orgulho contra o qual havia sido alertado anteriormente por meio da visão e de sua interpretação. Ainda ecoavam as declarações de autossuficiência pronunciadas pelo rei, quando uma voz vinda dos céus anunciou que o tempo determinado havia chegado e que a autoridade real lhe seria retirada temporariamente, cumprindo-se imediatamente aquilo que fora predito, pois Nabucodonosor foi afastado do convívio social, perdeu a lucidez que sustentava suas decisões e passou a viver em condições semelhantes às dos animais selvagens, alimentando-se da vegetação dos campos enquanto o orvalho molhava seu corpo, e o passar do tempo alterava profundamente sua aparência, numa experiência dolorosa que desmontava completamente a ilusão de invulnerabilidade construída ao longo de anos de conquistas e honrarias. Somente ao término do período estabelecido
é que Nabucodonosor voltou seus olhos para os céus, reconhecendo a autoridade daquele que governa eternamente acima dos reis e dos impérios, recuperando então a sanidade, a dignidade e a posição que anteriormente ocupava, porém retornando ao trono com uma compreensão transformada acerca da fragilidade do orgulho humano e da supremacia divina sobre os acontecimentos históricos, motivo pelo qual passou a exaltar o Rei dos Céus, afirmando que suas obras são justas e que ele possui poder para humilhar aqueles que caminham dominados pela soberba, encerrando assim uma das mais profundas lições registradas na trajetória do governante, que um dia acreditou que sua grandeza jamais conheceria limites. Muitos anos haviam transcorrido desde os dias em que Nabucodonosor governara com mão firme sobre Babilônia. E embora as memórias de sua humilhação e posterior restauração ainda circulassem entre aqueles que conheciam a história do império, uma nova geração ocupava os salões do poder, menos inclinada à prudência e mais disposta a celebrar a prosperidade presente como se a estabilidade política fosse uma garantia permanente. De modo que Belsazar, sucessor no trono babilônico, decidiu oferecer um grandioso banquete para 1000 dos seus nobres, enchendo o palácio de música, vinho e demonstrações extravagantes de confiança, no momento em que ameaças externas já se aproximavam silenciosamente das fronteiras do reino. À medida que o vinho circulava entre os convidados e o ambiente tornava-se cada vez mais dominado pelo entusiasmo imprudente das festividades, Belsazar ordenou que fossem trazidos os vasos de ouro e prata retirados décadas antes do templo em Jerusalém por Nabucodonosor, utensílios consagrados ao culto do Deus de Israel, que haviam permanecido preservados como parte dos tesouros do império, determinando que fossem utilizados durante a celebração para que ele, seus nobres, suas esposas e concubinas bebessem neles enquanto exaltavam divindades feitas de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, transformando objetos considerados sagrados por gerações em instrumentos de exibição arrogante e desprezo deliberado pela memória do povo derrotado, do qual haviam sido tomados. Foi precisamente no auge daquela atmosfera de excessiva autoconfiança que o curso da celebração sofreu uma interrupção abrupta e aterradora, pois diante dos olhos do rei e de todos os presentes surgiu uma mão misteriosa, cujos dedos começaram a escrever sobre o reboco da parede do salão real, próximo ao local iluminado pelos candelabros, produzindo um silêncio instantâneo entre homens que momentos antes se encontravam entregues à euforia do banquete, enquanto Belsazar observava a cena com expressão tomada pelo pavor e sentia suas forças abandonarem-no, a ponto de seus joelhos chocarem-se involuntariamente diante do medo, provocado por aquilo que nenhuma explicação racional conseguia oferecer. Dominado pelo desespero, o rei ordenou imediatamente que astrólogos, sábios e intérpretes fossem conduzidos à sua presença, prometendo elevadas recompensas àquele que conseguisse decifrar a inscrição recém-aparecida na parede, incluindo vestes reais de púrpura, uma corrente de ouro colocada ao redor do pescoço e a posição de terceiro governante mais importante do reino. Contudo, apesar da urgência da situação e da atratividade das recompensas oferecidas, nenhum dos especialistas convocados conseguiu ler adequadamente a mensagem, nem apresentar interpretação satisfatória para seu significado, aprofundando ainda mais a inquietação que já se espalhava entre os nobres reunidos naquele salão. Enquanto o ambiente permanecia marcado pela confusão e pelo temor, a rainha entrou no recinto e recordou ao rei a existência de um homem cuja reputação permanecera associada à sabedoria extraordinária demonstrada durante os reinados anteriores,
mencionando Daniel, conhecido também pelo nome babilônico, Beltesazar, como alguém em quem havia discernimento em comum, capacidade para interpretar sonhos e habilidade para resolver mistérios que haviam desafiado outros conselheiros, motivo pelo qual Belsazar ordenou que o idoso hebreu fosse conduzido à sua presença para enfrentar o enigma que reduzira ao silêncio os representantes mais renomados do conhecimento oficial babilônico. Ao encontrar-se diante do rei, Daniel ouviu novamente a promessa de recompensas, caso conseguisse explicar a escrita misteriosa. Porém, respondeu que os presentes poderiam ser oferecidos a outros, sem que isso alterasse sua disposição em revelar o significado da mensagem, iniciando então um discurso no qual relembrou os acontecimentos envolvendo Nabucodonosor, destacando que o antigo soberano recebera grande autoridade do Deus Altíssimo, mas fora posteriormente humilhado quando permitiu que o orgulho dominasse seu coração, permanecendo afastado do convívio humano, até reconhecer que existe uma soberania superior à dos governantes terrenos e que toda autoridade humana permanece sujeita aos propósitos daquele que governa acima dos impérios. Daniel prosseguiu afirmando que Belsazar conhecia essa história e, ainda assim, escolhera agir de modo contrário às lições extraídas da experiência de seu predecessor, exaltando-se contra o Senhor dos céus, ao utilizar os vasos provenientes do templo para celebrar deuses incapazes de ver, ouvir ou compreender, ignorando deliberadamente aquele em cujas mãos estavam sua própria vida e todos os seus caminhos, razão pela qual a mão surgida no salão havia registrado uma sentença cuja origem não procedia dos homens, mas do Deus que julga reis e estabelece limites para a arrogância daqueles que acreditam poder agir sem prestar contas a qualquer autoridade superior. Voltando-se então para a inscrição, Daniel declarou que as palavras escritas eram Mene, Mene, Tekel e Parsim, explicando que Mene significava que Deus havia contado os dias do reino e determinado seu fim, que Tekel indicava que Belsazar fora pesado na balança e encontrado em falta, e que Parsim anunciava a divisão do reino e sua entrega aos medos e persas, interpretação cuja solenidade contrastava intensamente com a frivolidade que havia caracterizado o início do banquete e que transformava a celebração da aparente invulnerabilidade babilônica no cenário do anúncio oficial de sua queda iminente. Apesar da gravidade da mensagem recebida, Belsazar ordenou que Daniel fosse honrado, conforme as promessas anteriormente feitas, vestindo-o com púrpura e concedendo-lhe distinção diante dos presentes. Contudo, naquela mesma noite, enquanto os ecos do banquete ainda pareciam recentes nos corredores do palácio, os acontecimentos profetizados começaram a cumprir-se de maneira irreversível, pois Belsazar foi morto, e o domínio babilônico passou às mãos de Dario, encerrando assim a história de um reino que julgara poder perpetuar-se indefinidamente e confirmando mais uma vez que os impérios humanos permanecem sujeitos ao julgamento daquele que conhece o peso verdadeiro das ações e dos corações. Após a queda do domínio babilônico e a consolidação da autoridade dos medos e persas sobre os territórios anteriormente governados por Belsazar, Dario reorganizou a administração do vasto império, estabelecendo uma complexa estrutura composta por numerosos governadores responsáveis por diferentes províncias, colocando acima deles 3 altos oficiais encarregados de supervisionar o funcionamento do reino e preservar os interesses da coroa, dentre os quais Daniel destacou-se rapidamente por sua integridade, competência administrativa e discernimento em comum, qualidades que despertaram crescente admiração no soberano e o levaram a considerar seriamente a possibilidade de confiar ao antigo exilado judeu responsabilidades ainda maiores,
inclusive a supervisão de todo o aparato governamental que sustentava a estabilidade política do império. Entretanto, aquilo que aos olhos de Dario representava motivo legítimo para reconhecimento, tornou-se fonte de ressentimento entre outros oficiais e governadores que observavam com desconforto a influência crescente exercida por Daniel dentro da corte, levando-os a procurar cuidadosamente qualquer evidência de corrupção, negligência ou deslealdade que pudesse justificar acusações capazes de comprometer sua reputação diante do rei. Porém, todas as tentativas fracassaram repetidamente, porque Daniel conduzia suas responsabilidades com honestidade exemplar e dedicação constante, revelando um caráter tão consistente que seus adversários finalmente concluíram que somente encontrariam oportunidade para prejudicá-lo, explorando precisamente aquilo que constituía o fundamento mais profundo de sua identidade, sua fidelidade ao Deus que servia desde os dias do exílio em Babilônia. Movidos por essa estratégia, os conspiradores aproximaram-se de Dário, apresentando-lhe uma proposta cuidadosamente elaborada, sob aparência de homenagem à autoridade real, sugerindo que durante 30 dias fosse proibido dirigir qualquer oração ou pedido a deuses ou homens que não fossem o próprio soberano, acrescentando que a desobediência ao decreto deveria ser punida mediante lançamento na cova dos leões. E embora a medida representasse clara manipulação dos sentimentos de honra associados à posição régia, Dário aceitou a proposta e oficializou o decreto segundo as tradições jurídicas dos medos e persas, cujas leis eram consideradas irrevogáveis após receberem a aprovação do rei. Ao tomar conhecimento da nova determinação, Daniel não organizou protestos públicos, nem buscou negociações políticas destinadas a preservar seus privilégios dentro da administração imperial, mas retornou à sua residência e manteve exatamente os hábitos espirituais que haviam orientado sua vida durante décadas, abrindo as janelas voltadas para Jerusalém e ajoelhando-se 3 vezes ao dia para orar e apresentar ações de graças diante de Deus, consciente de que sua fidelidade poderia trazer consequências severas, mas igualmente convencido de que a devoção praticada apenas quando não envolve riscos dificilmente revela a profundidade autêntica das convicções humanas. Como esperavam aqueles que haviam arquitetado a conspiração, Daniel foi encontrado em oração e imediatamente denunciado diante do soberano pelos mesmos homens que anteriormente haviam promovido o decreto, os quais recordaram a Dario que a legislação aprovada não permitia exceções e enfatizaram que Daniel, identificado ainda como um dos exilados vindos de Judá, persistia em dirigir súplicas ao seu Deus, desafiando abertamente a ordem estabelecida, circunstância que mergulhou o rei em profunda angústia ao perceber que sua própria assinatura havia sido utilizada para condenar injustamente aquele em quem depositava elevada confiança. Durante todo o restante daquele dia, Dário empenhou-se em encontrar alguma solução legal que permitisse salvar Daniel sem comprometer a autoridade das leis persas. Contudo, os acusadores insistiram em lembrar-lhe que os decretos oficialmente promulgados não podiam ser revogados nem mesmo pela vontade do monarca que os havia aprovado, obrigando-o finalmente a ordenar que Daniel fosse conduzido à cova dos leões, não sem antes expressar a esperança de que o Deus servido fielmente pelo ancião hebreu pudesse intervir em seu favor, enquanto uma grande pedra era colocada sobre a entrada do local e selada com os sinetes reais para impedir qualquer tentativa posterior de alteração do destino aparentemente inevitável do condenado.
Aquela noite transcorreu de maneira profundamente distinta para os dois homens cujas vidas haviam sido unidas pelas circunstâncias do decreto. Pois enquanto Daniel permanecia no interior da cova, cercado pelos animais cuja ferocidade inspirava temor em todo o reino, Dario retornou ao palácio incapaz de encontrar descanso, recusando entretenimentos habituais, afastando-se da comida e passando horas marcadas pela inquietação e pelo arrependimento decorrentes da decisão que involuntariamente o transformara em instrumento da injustiça contra alguém cuja inocência reconhecia plenamente. Ao amanhecer, o rei dirigiu-se apressadamente ao local da execução e chamou Daniel com voz carregada de ansiedade, perguntando se o Deus a quem ele servira continuamente havia sido capaz de livrá-lo do poder dos leões, sendo surpreendido pela resposta serena do profeta, que declarou que Deus enviara seu anjo para fechar a boca dos animais, porque nenhuma culpa havia sido encontrada nele diante do Senhor, e porque tampouco cometera qualquer ofensa contra o próprio rei. Palavras que transformaram a angústia acumulada ao longo da noite em alegria intensa, diante da confirmação de que a fidelidade demonstrada por Daniel não fora ignorada pelo Deus em quem depositara sua confiança. Imediatamente, Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e aqueles que o examinaram constataram que nenhum ferimento havia sido causado pelos leões, levando o soberano a reconhecer publicamente a grandeza do Deus servido pelo profeta e a emitir um novo decreto, determinando que todos os povos sob seu domínio demonstrassem reverência diante daquele cujo reino permanece para sempre e cujo poder é capaz de realizar sinais extraordinários tanto nos céus quanto na terra. Enquanto Daniel prosseguia sua trajetória de prosperidade durante os reinados que se sucederam, encerrando assim mais um capítulo em que a integridade silenciosa mostrou-se mais forte do que as armadilhas construídas pela inveja e pelo medo dos homens. No primeiro ano do reinado de Belsazar sobre Babilônia, quando ainda ocupava posições de responsabilidade no império, mas carregava dentro de si o peso acumulado de décadas testemunhando ascensões e quedas de governantes poderosos, Daniel recebeu durante a noite uma visão tão perturbadora que decidiu registrá-la cuidadosamente, pois compreendeu desde o primeiro instante que aquilo que contemplava não dizia respeito apenas às inquietações individuais de um homem envelhecido pelo exílio, mas revelava aspectos profundos do desenrolar da história humana, oferecendo uma perspectiva que transcendia os limites imediatos das nações e alcançava o destino de povos inteiros ao longo das gerações futuras. Na visão, Daniel observou os 4 ventos dos céus agitarem intensamente o grande mar, transformando suas águas numa massa turbulenta e ameaçadora, da qual começaram a emergir 4 criaturas extraordinárias, cada uma diferente das demais, tanto em aparência quanto em características, sugerindo que os poderes representados por elas possuiriam naturezas distintas, apesar de compartilharem uma mesma origem associada às inquietações e conflitos que frequentemente marcam a trajetória dos reinos humanos, circunstância que despertou no profeta não apenas curiosidade, mas também profundo desconforto diante daquilo que seus olhos eram conduzidos a contemplar. A primeira criatura que surgiu do mar possuía a aparência de um leão, dotado de asas semelhantes às de uma águia, combinação impressionante que transmitia simultaneamente majestade e velocidade. Porém, Daniel testemunhou um acontecimento inesperado quando as asas daquela besta foram arrancadas e ela foi erguida da terra para permanecer em posição semelhante à de um homem, recebendo ainda um coração humano, transformação cuja complexidade ampliava o mistério da visão
e indicava que os impérios representados pelas criaturas não poderiam ser compreendidos apenas por critérios superficiais relacionados à força militar ou à expansão territorial. Em seguida, apareceu uma segunda besta, semelhante a um urso, posicionada de forma assimétrica e trazendo entre os dentes 3 costelas, que sugeriam violência e conquista, enquanto uma voz ordenava que ela se levantasse para devorar muita carne, imagem que reforçava a ideia de domínio exercido por meio da força implacável e da expansão contínua sobre outros povos, contribuindo para a crescente sensação de inquietação experimentada por Daniel, à medida que a sucessão das criaturas revelava aspectos sombrios da história construída pelos homens, em sua busca incessante por supremacia política e militar. Após essa visão, surgiu uma terceira criatura comparável a um leopardo, porém distinguida pela presença de 4 asas semelhantes às das aves e de 4 cabeças que lhe conferiam aparência ainda mais extraordinária, recebendo autoridade para exercer domínio segundo os propósitos estabelecidos dentro da revelação. E embora a rapidez sugerida por suas asas indicasse capacidade de expansão impressionante, a multiplicidade representada pelas cabeças acrescentava novos elementos à complexidade simbólica da visão, evidenciando que o futuro dos impérios incluiria transformações inesperadas e divisões capazes de alterar significativamente suas configurações originais. A quarta besta revelou-se a mais aterradora entre todas aquelas contempladas por Daniel, distinguindo-se não apenas pela força devastadora, simbolizada por enormes dentes de ferro, com os quais esmagava e destruía tudo o que encontrava, mas também por sua singularidade em relação às criaturas anteriores, possuindo 10 chifres, cuja presença despertou especial atenção do profeta, sobretudo quando outro chifre menor surgiu entre eles, provocando a queda de 3 dos primeiros e manifestando características inquietantes, incluindo olhos semelhantes aos humanos e uma boca que pronunciava palavras arrogantes, representando uma forma particularmente agressiva de oposição àquilo que pertence ao domínio do Altíssimo. Enquanto observava a continuidade da visão, Daniel viu tronos sendo colocados e contemplou o ancião de dias tomando assento para exercer julgamento, cuja aparência irradiava pureza e majestade indescritíveis, com vestes brancas como a neve e cabelos semelhantes à lã pura, enquanto o fogo fluía diante de seu trono e incontáveis servos permaneciam em sua presença, aguardando as decisões proferidas naquele cenário celestial, revelando que acima das movimentações aparentemente caóticas dos reinos terrestres, existia uma autoridade suprema, diante da qual até mesmo as forças mais aterradoras da história seriam finalmente chamadas a prestar contas. Daniel testemunhou então o julgamento da quarta besta e a remoção definitiva de seu poder destrutivo, ao mesmo tempo em que lhe foi permitido contemplar alguém semelhante a um filho do homem, aproximando-se do ancião de dias para receber autoridade, glória e domínio eterno sobre todos os povos, nações e línguas, sendo-lhe concedido um reino destinado a jamais ser destruído ou transferido para outro governante. Visão que introduzia uma nota poderosa de esperança em meio às imagens anteriores, marcadas pela violência e pela arrogância dos impérios humanos. Profundamente perturbado por tudo aquilo que havia presenciado, Daniel buscou esclarecimentos junto a um dos seres presentes na visão, e recebeu a explicação de que as 4 grandes bestas representavam 4 reis ou reinos que surgiriam sobre a terra, mas que ao final os santos do Altíssimo
receberiam o reino para possuí-lo eternamente. Esclarecimento que não eliminou completamente suas inquietações acerca da quarta besta e do pequeno chifre que fazia guerra contra o povo de Deus. Mas reafirmou a convicção de que, apesar das aflições que ainda marcariam o curso da história, o julgamento final pertenceria ao Altíssimo, e o triunfo definitivo não seria concedido aos poderes edificados sobre a opressão, mas àqueles que permanecessem fiéis ao reino, cuja duração ultrapassa os limites do tempo humano. No terceiro ano do reinado de Belsazar, quando as responsabilidades do serviço prestado aos governantes terrenos coexistiam com o peso crescente das revelações recebidas ao longo dos anos, Daniel experimentou uma nova visão, cuja intensidade o transportou para a cidadela de Suzã, situada na província de Elão, onde se percebeu próximo ao rio Ulai, observando acontecimentos que transcendiam sua própria época e alcançavam gerações futuras, circunstância que despertou nele a mesma mistura de reverência, perplexidade e inquietação que caracterizara experiências proféticas anteriores, pois compreendia que os símbolos apresentados diante de seus olhos continham mensagens destinadas a revelar não apenas o destino de impérios específicos, mas também a fragilidade inerente à grandeza construída pelos homens. Ao levantar os olhos durante a visão, Daniel contemplou um carneiro posicionado junto ao rio, animal dotado de 2 chifres elevados, dos quais um se destacava por crescer posteriormente e ultrapassar o outro em tamanho e influência, enquanto avançava em diferentes direções, investindo contra o ocidente, o norte e o sul, sem encontrar oposição capaz de impedir seu progresso, exercendo domínio conforme sua própria vontade e ampliando continuamente seu poder. Imagem que transmitia a sensação de força organizada e expansão irresistível, como se nenhuma autoridade terrestre fosse suficientemente robusta para deter o avanço daquela potência, representada simbolicamente pelo animal que dominava a paisagem diante do profeta. Enquanto refletia sobre o significado do que via, surgiu repentinamente do ocidente um bode que se deslocava com velocidade extraordinária, tão rápida que seus pés pareciam não tocar o chão, trazendo entre os olhos um grande chifre cuja proeminência sugeria liderança singular e autoridade concentrada, e tomado por fúria, avançou diretamente contra o carneiro anteriormente observado por Daniel, atingindo-o com violência devastadora, quebrando ambos os seus chifres e derrubando-o sem que houvesse qualquer possibilidade de resistência ou socorro, numa demonstração impressionante da rapidez com que estruturas aparentemente invencíveis podem ser superadas por forças emergentes, cuja ascensão poucos conseguem prever antecipadamente. Após triunfar sobre o carneiro, o bode alcançou extraordinário fortalecimento, expandindo seu domínio de modo notável, até que, justamente no auge de sua influência, o grande chifre foi quebrado inesperadamente e substituído por 4 outros chifres voltados para os 4 ventos dos céus. Transformação que introduzia novo elemento de complexidade à visão e sugeria redistribuição de poder após o desaparecimento da liderança inicial, evidenciando mais uma vez que mesmo as conquistas mais impressionantes permanecem sujeitas à instabilidade que acompanha os projetos humanos, independentemente da velocidade com que tenham alcançado prestígio e autoridade. De um desses 4 chifres surgiu outro menor,
que cresceu progressivamente em direção ao sul, ao oriente e à Terra Gloriosa, adquirindo influência suficiente para desafiar simbolicamente os próprios exércitos celestiais, lançando por terra parte das estrelas e demonstrando hostilidade contra aquilo que era considerado sagrado, além de interromper os sacrifícios contínuos e profanar o santuário, lançando a verdade por terra, enquanto prosperava temporariamente em suas iniciativas. Quadro profundamente perturbador para Daniel, porque indicava que períodos de opressão religiosa e afronta deliberada ao culto do Deus de Israel fariam parte dos acontecimentos reservados para o futuro do seu povo. No decorrer da visão, Daniel ouviu seres celestiais dialogando a respeito da duração daqueles eventos aflitivos, sendo formulada a pergunta sobre quanto tempo persistiriam a interrupção dos sacrifícios diários, a rebelião causadora de desolação e a profanação do santuário e do povo santo, recebendo como resposta a indicação de um período específico, após o qual o santuário seria restaurado e purificado. Detalhe que, embora não eliminasse a gravidade das tribulações anunciadas, introduzia a importante certeza de que a devastação descrita não se prolongaria indefinidamente e permaneceria sujeita aos limites estabelecidos pela soberania divina sobre a história. Desejando compreender adequadamente o significado de tudo quanto havia presenciado, Daniel procurava interpretar os símbolos da visão quando uma figura com aparência humana apresentou-se diante dele e uma voz ordenou que Gabriel explicasse o conteúdo da revelação ao profeta, levando-o a experimentar temor tão intenso que caiu com o rosto em terra, até ser confortado pelo mensageiro celestial, o qual esclareceu que a visão dizia respeito ao tempo determinado para o cumprimento dos acontecimentos anunciados e que exigia atenção cuidadosa devido à importância dos eventos nela retratados. Gabriel explicou que o carneiro de 2 chifres simbolizava os reis da Média e da Pérsia, enquanto o bode representava o reino da Grécia, e o grande chifre correspondia ao seu primeiro governante, acrescentando que o surgimento dos 4 chifres posteriores indicava a divisão daquele domínio em diferentes reinos desprovidos da mesma força originalmente concentrada na liderança inicial, interpretação que fornecia a Daniel elementos concretos para compreender como as mudanças políticas e militares futuras estavam inseridas dentro de um panorama mais amplo, conhecido antecipadamente pelo Deus que dirige o curso das nações. Por fim, o mensageiro advertiu acerca do aparecimento de um governante caracterizado pela astúcia, pela crueldade e pela oposição deliberada ao povo santo. Alguém que prosperaria temporariamente mediante engano e arrogância, até levantar-se contra o próprio príncipe dos príncipes, sendo contudo destruído não por intervenção humana, mas segundo os decretos estabelecidos pelo Altíssimo, esclarecendo ainda que a visão deveria ser preservada porque seu cumprimento pertencia a tempos distantes, circunstância que deixou Daniel profundamente abalado, a ponto de adoecer durante vários dias antes de retomar suas atividades habituais, carregando consigo o peso de revelações cujo significado ultrapassava os limites de sua geração e cuja plena compreensão seria reservada ao desenrolar futuro da própria história. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, pertencente à linhagem dos Medos, que haviam recebido autoridade sobre o antigo domínio dos caldeus, Daniel dedicou-se cuidadosamente ao estudo dos escritos sagrados preservados ao longo das décadas de exílio, e ao examinar as palavras registradas pelo profeta Jeremias, compreendeu que o período determinado para a desolação de Jerusalém aproximava-se do seu término, percepção que despertou nele não uma atitude de celebração precipitada,
mas um profundo senso de responsabilidade espiritual, pois reconhecia que as promessas divinas relacionadas à restauração do povo estavam inseparavelmente ligadas ao arrependimento sincero e ao reconhecimento humilde das falhas que haviam conduzido Israel ao sofrimento experimentado em terras estrangeiras. Tomado por esse entendimento, Daniel voltou-se ao Senhor com intensidade incomum, dedicando-se à oração, acompanhada de jejum, vestindo pano de saco e cobrindo-se de cinzas, como expressão visível da tristeza que carregava em seu coração, ao refletir sobre a história de infidelidade do povo ao qual pertencia. Elevando uma confissão marcada por reverência e honestidade, ao dirigir-se ao Deus grande e temível, que permanece fiel às alianças estabelecidas com aqueles que o amam. Reconhecendo que os pecados cometidos por reis, príncipes, sacerdotes e pelo povo em geral haviam contribuído para a ruína de Jerusalém e para a vergonha enfrentada pelos descendentes de Israel, dispersos entre as nações. Daniel não procurou minimizar a gravidade das transgressões cometidas ao longo das gerações, nem atribuir a responsabilidade exclusivamente aos antepassados, mas incluiu-se pessoalmente na confissão coletiva ao admitir que o povo havia se afastado dos mandamentos recebidos, ignorado as advertências transmitidas pelos profetas e recusado ouvir a voz daquele que repetidamente chamara Israel ao arrependimento, reconhecendo que os acontecimentos dolorosos associados ao exílio não constituíam demonstrações de injustiça divina, mas expressões do cumprimento das advertências registradas anteriormente na lei entregue por meio de Moisés, diante das quais a resposta apropriada não consistia em ressentimento, mas em sincera humilhação. Ao prosseguir em sua súplica, Daniel exaltou a misericórdia e a disposição para perdoar pertencentes ao caráter de Deus, implorando que a ira manifestada contra Jerusalém fosse afastada e que o rosto divino voltasse a resplandecer sobre o santuário arruinado por causa do nome que ali fora invocado, enfatizando que o pedido apresentado não se fundamentava em qualquer mérito próprio ou na suposta justiça do povo, mas exclusivamente na compaixão daquele que permanece fiel apesar da instabilidade humana, razão pela qual rogava com insistência que o Senhor ouvisse, perdoasse e agisse em favor da cidade santa e do povo que carregava sua identidade diante das demais nações. Enquanto Daniel ainda se encontrava imerso naquela oração caracterizada por arrependimento, esperança e dependência absoluta, Gabriel, o mensageiro celestial que anteriormente lhe havia explicado outras visões, aproximou-se rapidamente, trazendo uma resposta destinada a oferecer entendimento acerca dos propósitos divinos relacionados ao futuro de Jerusalém e do povo de Israel, declarando que desde o início das súplicas havia sido emitida uma ordem celestial em resposta à sua oração, porque ele era considerado muito amado, motivo pelo qual deveria prestar cuidadosa atenção à revelação que estava prestes a receber acerca dos acontecimentos reservados para tempos posteriores. Gabriel anunciou então que 70 semanas haviam sido determinadas sobre o povo e sobre a cidade santa, com objetivos que transcendiam a simples reconstrução física de Jerusalém, incluindo o fim da transgressão, a remoção definitiva do pecado, a expiação da iniquidade, o estabelecimento da justiça eterna, a confirmação das visões proféticas e a unção do Santíssimo, apresentando um panorama cuja profundidade indicava que a restauração esperada não se limitaria ao retorno geográfico dos exilados, mas envolveria dimensões espirituais capazes de transformar radicalmente
a relação entre Deus e a humanidade ao longo da história futura. Prosseguindo na explicação, Gabriel afirmou que desde a emissão do decreto autorizando a reconstrução de Jerusalém até a chegada do ungido, transcorreriam períodos específicos durante os quais a cidade seria reedificada em meio a circunstâncias difíceis, mas acrescentou que após determinado tempo, o Messias seria eliminado sem que houvesse culpa nele, introduzindo um elemento de sofrimento inesperado dentro da esperança associada à figura daquele cuja vinda era aguardada com expectativa, enquanto novos conflitos atingiriam Jerusalém e o santuário como consequência das ações de governantes futuros, cujos exércitos trariam devastação e guerra à cidade marcada pela história da aliança. A revelação incluiu ainda referências a alianças estabelecidas por tempo limitado, a interrupção dos sacrifícios e a manifestação de acontecimentos relacionados à desolação até que os decretos determinados encontrassem pleno cumprimento. Detalhes cuja complexidade ultrapassava a capacidade imediata de compreensão do próprio Daniel, mas que reforçavam a convicção de que os séculos posteriores continuariam submetidos à direção soberana daquele que conhece o fim desde o princípio e conduz a história segundo propósitos que frequentemente permanecem ocultos aos olhos humanos, até o momento oportuno de sua realização. Quando a visão chegou ao fim, Daniel permaneceu consciente de que nem todas as questões levantadas por aquela extraordinária mensagem haviam recebido esclarecimento completo para sua geração. Contudo, encontrou renovada esperança na certeza de que o Deus a quem dirigira suas confissões continuava atento às orações do seu povo e ativo no desenrolar dos acontecimentos históricos, conduzindo o curso das nações para além das limitações impostas pelo exílio, pelas ruínas de Jerusalém e pela fragilidade humana, preservando promessas cujo alcance ultrapassaria largamente os dias do profeta que, já avançado em idade, continuava buscando entendimento com humildade diante dos mistérios do Altíssimo. No terceiro ano do reinado de Ciro da Pérsia, quando a idade avançada já se fazia sentir sobre aquele que atravessara diferentes dinastias e testemunhara a ascensão e a queda de impérios outrora considerados invencíveis, Daniel recebeu uma nova revelação, cuja mensagem dizia respeito a acontecimentos distantes e de grande complexidade, motivo pelo qual decidiu dedicar-se durante 3 semanas inteiras a um período de profunda aflição e busca espiritual, abstendo-se de alimentos refinados, de carne e de vinho, renunciando aos confortos habituais, enquanto procurava compreender mais plenamente os desígnios divinos relacionados ao futuro do povo que continuava ocupando lugar central em suas orações e preocupações, mesmo após tantos anos vividos em terras estrangeiras. Ao término daqueles dias de disciplina e recolhimento, encontrando-se às margens do grande rio Tigre, Daniel ergueu os olhos e contemplou uma figura cuja aparência excedia qualquer descrição comum, vestida com roupas de linho e trazendo à cintura um cinto de ouro puro, enquanto seu corpo brilhava como pedra preciosa e seu rosto irradiava intensidade semelhante ao relâmpago. Seus olhos lembravam tochas flamejantes e seus braços e pernas possuíam o aspecto do bronze polido, ao passo que sua voz ressoava com a força de uma multidão reunida, produzindo no profeta impacto tão profundo que toda a vitalidade pareceu abandoná-lo diante da majestade daquele encontro extraordinário. Embora os homens que acompanhavam Daniel não percebessem diretamente a visão, foram tomados por um terror inexplicável que os levou a fugir e esconder-se, deixando o profeta sozinho diante da manifestação que lhe havia sido concedida, circunstância que ampliou ainda mais o sentimento de fragilidade experimentado por alguém que, apesar das décadas de serviço fiel
e das numerosas revelações anteriormente recebidas, reconhecia a própria pequenez diante da realidade espiritual que se descortinava perante seus olhos, até que perdeu completamente as forças e caiu com o rosto em terra, incapaz de sustentar-se pela intensidade da experiência que lhe fora concedida. Enquanto permanecia prostrado e sem energia, Daniel sentiu uma mão tocá-lo e ajudá-lo a erguer-se parcialmente, apoiado sobre joelhos e mãos, ouvindo então palavras dirigidas a ele com ternura e autoridade, nas quais era chamado de homem muito amado e convidado a prestar cuidadosa atenção à mensagem que estava prestes a receber, sendo encorajado a levantar-se, porque o mensageiro havia sido enviado especificamente em resposta à disposição demonstrada por Daniel ao buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, revelando assim que as súplicas apresentadas pelo profeta durante seu período de aflição não haviam passado despercebidas aos céus. O mensageiro explicou que desde o primeiro dia em que Daniel decidira dedicar-se à compreensão dos mistérios relacionados ao futuro do seu povo, suas palavras haviam sido ouvidas diante de Deus, mas acrescentou que o cumprimento da missão recebida enfrentara a resistência proveniente do chamado príncipe do reino da Pérsia, oposição que se prolongara durante 21 dias, até que Miguel, descrito como um dos principais príncipes, viesse em auxílio para possibilitar a continuidade da mensagem destinada ao profeta, introduzindo assim uma dimensão invisível da realidade na qual acontecimentos espirituais coexistem misteriosamente com os movimentos políticos observados na história humana. Ao tomar conhecimento desta luta travada, além da percepção ordinária dos homens, Daniel voltou a experimentar intensa fraqueza emocional e física, permanecendo com o rosto voltado para o chão e incapaz de pronunciar palavras adequadas diante da magnitude das revelações recebidas, até que alguém com aparência humana tocou seus lábios, permitindo-lhe expressar o peso que sentia ao reconhecer a distância existente entre sua condição limitada e a grandeza daquele que lhe falava, confessando não possuir forças suficientes sequer para sustentar o diálogo que lhe era oferecido naquela ocasião extraordinária. Mais uma vez o mensageiro tocou Daniel, fortalecendo-o e repetindo a afirmação de que ele era muito amado, exortando-o a não ceder ao medo e desejando-lhe paz enquanto renovava sua coragem para receber aquilo que ainda precisava ser comunicado, gesto que demonstrava que o Deus responsável pelas revelações também providenciava o sustento necessário para que seus servos suportassem o impacto das verdades transmitidas, capacitando-os gradualmente a permanecer firmes, mesmo diante de mensagens relacionadas a tempos de conflito, sofrimento e incerteza que ultrapassavam os limites de sua própria existência terrena. Revigorado pelas palavras recebidas, Daniel declarou estar pronto para ouvir, ocasião em que lhe foi informado que o mensageiro retornaria ao confronto envolvendo o príncipe da Pérsia e que posteriormente surgiria também o príncipe da Grécia. Sendo-lhe revelado, ainda que Miguel permanecia como aliado na defesa dos interesses relacionados ao povo de Deus. Esclarecimento que reforçava a percepção de que os acontecimentos históricos visíveis frequentemente refletem realidades espirituais mais amplas, cuja complexidade escapa ao entendimento humano imediato, embora permaneçam inteiramente conhecidas pelo Altíssimo, que governa sobre céus e terra. Assim, à beira do grande rio, e já nos últimos anos de sua longa trajetória, marcada por exílio, serviço público e fidelidade perseverante, Daniel recebeu não apenas informações sobre batalhas invisíveis associadas ao futuro das nações,
mas também renovada confirmação de que sua vida, suas orações e sua dedicação continuavam preciosas diante daquele que o chamava repetidamente de muito amado, preparando-o para receber as revelações adicionais que ainda seriam comunicadas acerca dos acontecimentos destinados a moldar o curso da história muito além dos limites da geração a qual ele próprio pertencia. Após preparar Daniel para compreender a dimensão invisível dos conflitos que influenciavam o destino das nações, o mensageiro celestial passou a revelar uma sucessão detalhada de acontecimentos históricos que se desenvolveriam ao longo de muitos anos, explicando que ainda surgiriam reis poderosos na Pérsia e que o quarto deles alcançaria extraordinária riqueza, utilizando seus recursos para mobilizar vastas forças contra o reino da Grécia, circunstância que acabaria desencadeando transformações profundas na configuração política do mundo conhecido, pois o equilíbrio entre impérios raramente permanece estável quando a ambição humana encontra oportunidade para expandir fronteiras e afirmar supremacia sobre povos vizinhos. Em seguida, foi anunciado que surgiria um governante extraordinariamente poderoso que exerceria grande autoridade e faria conforme sua própria vontade, estabelecendo um império de impressionante alcance. Porém, no auge da sua força, esse domínio seria fragmentado e dividido em diferentes partes que não permaneceriam sob o controle de seus descendentes, nem preservariam integralmente o vigor originalmente concentrado na figura do primeiro soberano, revelando mais uma vez que a grandiosidade dos projetos humanos permanece vulnerável às mudanças inevitáveis da história e às limitações impostas pela própria condição transitória daqueles que ocupam posições de destaque entre as nações. Dentro desse cenário marcado pela fragmentação do poder, destacaram-se dois centros de influência, frequentemente identificados como os reinos do Norte e do Sul, cujos governantes alternariam períodos de hostilidade aberta e tentativas temporárias de reconciliação mediante alianças políticas cuidadosamente negociadas, incluindo acordos selados por meio de casamentos destinados a garantir estabilidade entre as partes envolvidas. Embora tais estratégias repetidamente fracassassem em produzir paz duradoura devido à presença constante de interesses conflitantes, ambições pessoais e desconfianças que corroíam silenciosamente a aparência de cooperação construída em torno de objetivos imediatos. O mensageiro descreveu ainda sucessivas campanhas militares, nas quais exércitos numerosos marchariam em direção aos territórios adversários, conquistando fortalezas, saqueando cidades e impondo sofrimento a populações inteiras, apanhadas no cruzamento das disputas entre governantes determinados a ampliar suas esferas de influência, enquanto vitórias inicialmente celebradas seriam seguidas por derrotas inesperadas e períodos de reorganização estratégica, evidenciando que a instabilidade se tornaria característica persistente das relações entre esses poderes regionais, independentemente das promessas feitas durante momentos de aparente entendimento diplomático. Em meio à alternância de avanços e retrocessos militares, surgiria um governante particularmente astuto, que alcançaria autoridade não apenas por meio da força das armas, mas também através de intrigas, alianças oportunistas e habilidade incomum para manipular circunstâncias em benefício próprio, expandindo gradualmente seu controle sobre territórios importantes e voltando especial hostilidade contra a aliança considerada sagrada pelo povo de Deus, favorecendo aqueles que se mostrassem dispostos a abandonar suas convicções em troca de vantagens temporárias e utilizando sua influência para promover medidas destinadas a enfraquecer práticas religiosas tradicionalmente associadas à fidelidade ao Senhor. A narrativa profética tornou-se especialmente sombria ao descrever a profanação do santuário e a interrupção dos sacrifícios contínuos,
Acontecimentos acompanhados pelo estabelecimento de uma abominação responsável por produzir desolação e profundo sofrimento entre os que permanecessem comprometidos com sua fé, enquanto muitos seriam seduzidos por promessas enganosas e palavras lisonjeiras proferidas por líderes que utilizariam a manipulação como instrumento de consolidação do próprio poder, revelando que os períodos de crise frequentemente expõem não apenas a brutalidade dos opressores, mas também a fragilidade daqueles cuja lealdade depende exclusivamente das circunstâncias favoráveis. Apesar da intensidade das provações anunciadas, o mensageiro afirmou que existiriam entre o povo homens e mulheres dotados de entendimento, que instruiriam muitos e permaneceriam firmes, mesmo enfrentando perseguições, prisões, perdas materiais e ameaças à própria vida. Embora alguns tropeçassem temporariamente durante o processo de refinamento espiritual que acompanharia tais experiências, indicando que o sofrimento não seria necessariamente sinal de abandono divino, mas poderia desempenhar papel importante na formação daqueles destinados a atravessar tempos marcados pela confusão moral e pela pressão exercida por sistemas hostis às convicções associadas à verdade. A revelação prosseguiu descrevendo a ascensão de um rei caracterizado por extraordinária arrogância, alguém que se exaltaria acima de tudo aquilo que fosse considerado digno de reverência e pronunciaria palavras ofensivas contra o Deus dos deuses, prosperando temporariamente segundo os limites estabelecidos pelos decretos divinos e demonstrando desprezo pelas tradições anteriormente respeitadas, enquanto direcionaria sua confiança para expressões particulares de poder, associadas à conquista e à dominação, utilizando recompensas, privilégios e divisões territoriais como mecanismos para garantir lealdade entre aqueles que o seguissem. Por fim, o mensageiro anunciou que conflitos adicionais envolveriam novamente os reis do norte e do sul, nos momentos finais daquela longa sucessão de acontecimentos, com invasões, deslocamentos militares e conquistas territoriais afetando diferentes regiões, inclusive áreas consideradas especialmente importantes para a história do povo de Deus, até que o governante cuja trajetória parecia marcada por triunfos sucessivos alcançaria finalmente o término de seus dias sem encontrar auxílio capaz de alterar o desfecho previamente estabelecido pelo Altíssimo, encerrando assim uma extensa sequência de revelações destinadas a demonstrar que, embora os impérios se levantem com impressionante poder e conduzam multidões segundo seus próprios interesses, nenhum deles permanece para sempre e todos continuam subordinados à autoridade daquele que conhece plenamente o princípio e o fim da história humana. Após receber as extensas revelações acerca das guerras, alianças frágeis e governantes cuja ambição moldaria o destino de inúmeras gerações, Daniel ouviu que chegaria um período de aflição sem precedentes na história humana, mais severo do que qualquer outro experimentado anteriormente pelas nações, ocasião em que Miguel, o grande príncipe associado à proteção do povo de Deus, se levantaria para desempenhar papel decisivo em meio aos acontecimentos finais, oferecendo ao profeta a difícil compreensão de que o sofrimento futuro alcançaria proporções extraordinárias, mas que mesmo dentro desse cenário marcado pela angústia, existiria a promessa de livramento para aqueles cujos nomes permanecessem inscritos no livro pertencente ao Altíssimo. A revelação avançou então para um dos anúncios mais solenes e esperançosos de toda a trajetória profética de Daniel, ao declarar que muitos dos que dormiam no pó da terra despertariam, alguns para receber a vida eterna e outros para enfrentar vergonha e desprezo permanentes, introduzindo com extraordinária clareza a perspectiva de que a morte não representa o desfecho definitivo da existência humana e que a justiça divina
ultrapassa os limites temporais frequentemente observados pelos homens, oferecendo resposta à aparente impunidade dos perversos e às dores suportadas pelos justos ao longo das gerações que atravessam a história, carregando expectativas, frustrações e anseios por redenção. Ao ouvir essas palavras, Daniel compreendeu que aqueles considerados sábios não seriam necessariamente identificados pela acumulação de conhecimento intelectual ou pelo prestígio conquistado diante das sociedades humanas, mas pela disposição de permanecer fiéis à verdade e conduzir outros no caminho da justiça, mesmo em contextos hostis, razão pela qual lhe foi dito que tais pessoas brilhariam como o fulgor do firmamento e como as estrelas pelos séculos dos séculos. Imagem que oferecia dignidade duradoura àqueles cuja influência frequentemente se manifesta através de atos silenciosos de integridade, perseverança e compromisso com aquilo que permanece correto, independentemente das circunstâncias externas. Em seguida, o profeta recebeu a orientação de preservar cuidadosamente as palavras daquela revelação e selar o livro até o tempo determinado para seu pleno entendimento, sendo informado de que muitos buscariam conhecimento e que a compreensão acerca de diversos assuntos se ampliaria significativamente à medida que os acontecimentos previstos se aproximassem do seu cumprimento. Declaração que não eliminava todos os mistérios presentes nas mensagens anteriormente recebidas, mas indicava que determinados aspectos do plano divino somente seriam plenamente percebidos pelas gerações destinadas a viver nos períodos específicos relacionados às profecias anunciadas. Enquanto contemplava a continuidade da visão, Daniel percebeu a presença de duas figuras posicionadas em lados opostos do rio diante do qual se encontrava, e observou uma delas dirigir-se ao homem vestido de linho que permanecia acima das águas, perguntando quanto tempo transcorreria até que todos aqueles acontecimentos extraordinários alcançassem sua conclusão definitiva. Questão que refletia não apenas a curiosidade natural despertada pelas revelações proféticas, mas também o anseio humano por compreender quando o sofrimento, a injustiça e os conflitos que atravessam a experiência histórica finalmente encontrariam desfecho sob a autoridade daquele que governa eternamente. Em resposta à pergunta apresentada, o homem vestido de linho ergueu ambas as mãos em direção aos céus e jurou por aquele que vive para sempre, que determinados períodos deveriam transcorrer antes que todas as coisas fossem consumadas conforme o propósito estabelecido, acrescentando que o esgotamento da força do povo santo precederia o cumprimento integral dos acontecimentos descritos, informação cuja complexidade ultrapassava a capacidade imediata de compreensão do profeta e reforçava a percepção de que o desenrolar da história incluiria etapas difíceis, cujo significado completo permaneceria oculto até o momento apropriado designado pelo próprio Deus. Reconhecendo os limites do próprio entendimento diante da profundidade das mensagens recebidas, Daniel perguntou qual seria o desfecho de tudo aquilo, recebendo como resposta a orientação para seguir o seu caminho, porque as palavras permaneciam seladas até o tempo do fim, sendo informado de que muitos passariam por processos de purificação, refinamento e prova, enquanto os perversos persistiriam em sua maldade, sem compreender o verdadeiro significado dos acontecimentos, ao passo que os sábios discerniriam a realidade espiritual presente por trás das circunstâncias históricas que envolveriam suas gerações. Foram ainda mencionados períodos específicos relacionados à interrupção dos sacrifícios e ao estabelecimento da abominação causadora de desolação, acompanhados por uma declaração de bem-aventurança
dirigida àqueles que perseverassem pacientemente até o cumprimento dos tempos determinados, elementos cuja precisão despertou inúmeras reflexões ao longo dos séculos posteriores, mas que para Daniel representavam sobretudo a confirmação de que o curso da história permanece inteiramente conhecido por Deus, mesmo quando parece confuso ou incompreensível para aqueles que experimentam seus eventos a partir das limitações próprias da existência humana. Por fim, depois de décadas vividas entre os esplendores e as ruínas dos impérios, após testemunhar sonhos perturbadores, livramentos extraordinários, mudanças dinásticas e revelações que ultrapassavam os horizontes da sua própria geração, Daniel recebeu a instrução simples e profundamente consoladora de continuar o seu caminho até o momento do descanso, sendo-lhe assegurado que ao final dos tempos se levantaria para receber a herança que lhe estava reservada, encerrando assim a trajetória daquele jovem levado cativo de Jerusalém, que atravessou a história, permanecendo fiel ao Deus dos seus pais, deixando como legado não apenas profecias acerca do futuro, mas o testemunho silencioso de que a integridade sustentada pela esperança pode resistir às pressões dos palácios, aos decretos dos reis e às incertezas que acompanham o passar dos séculos.